eu coloco para gravar, porque tem muita gente que assiste depois, às vezes de outras cidades que não podem participar, Uhum. assistem. É isso aí, meus amigos. Graças a Deus, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de estudar, aprender. O Senhor tem misericórdia para conosco. E nesse horário, nas segundas-feiras, às 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos estudar a questão 574, que está na parte segunda, capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos. E eu vou pedir aqui para a nossa irmã Iraci. Iraci, faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Boa tarde, irmãos, amigos, companheiros de jornada e de estudo. Nesse momento em que damos início a mais um estudo do dia de hoje, agradecendo ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, que nos orienta, que sempre nos mandou muitos ensinamentos e, através de Allan Kardec, essa codificação maravilhosa, a qual estamos estudando, agradecemos ao Mestre. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos fortalece, que nos inspira sempre, que está sempre conosco. E vamos seguir adiante, aprendendo sempre para evoluirmos cada vez mais. Essa é a nossa obrigação e esse é o desejo do Pai para com todos nós. Obrigada, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui o nosso estudo da questão 574, 574. A pergunta que os amigos espirituais fazem é a seguinte: qual pode ser na Terra, e essa pergunta é muito interessante, qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Porque na 573, ele perguntou assim: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Então, ele falou, né, que os espíritos encarnados, né, aqueles espíritos que já têm uma certa conquista, eles têm a missão de auxiliar o progresso dos homens, né? Em instruir os homens, em auxiliar o progresso, né? Em melhorar as instituições por meios diretos e materiais, que as missões podem ser mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Cadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Mas na 574, Kardec vai fazer a seguinte pergunta: já que na 573 eu falo que todo mundo tem uma missão, que os espíritos bons trabalham para nos ajudar e trabalham muito, na 574 Kardec pergunta: qual pode ser na Terra, então, a missão daquelas pessoas que voluntariamente, quer dizer, aquelas pessoas que escolhem ser inúteis? Qual a missão daquelas pessoas que não querem fazer nada para ajudar ninguém? Esse que ele quer saber. Do ocioso, daquele que voluntariamente se coloca como um inútil. Gente, a gente parar para pensar, uma pessoa ser um inútil é uma coisa braba, não é? Eu acho que é pesado. E cara, ele pergunta: qual a missão da criatura que escolhe ser inútil? E aí os espíritos dizem assim: há efetivamente, quer dizer, há de verdade pessoas que só para si mesma vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Porque tem aquela pessoa que ele trabalha, faz as coisas, mas só para ele. E, e ele até diz assim: não, eu faço para mim e para minha família, só. Para mim e para minha família. Quem trabalha para os outros é relógio. Ainda diz isso. Quem trabalha para os outros é relógio. Eu só ajudo a mim mesmo e aos meus.
É isso aí que eles estão dizendo. Há pessoas que só para si mesmas vivem, que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres, dignos de compaixão. Porquanto, quer dizer, um dia expiarão, né? Um dia terão que responder, expiarão duramente sua voluntária inutilidade. Então, são pessoas dignas de compaixão, mas que um dia vão ter que responder perante Deus, perante Jesus, por sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo, ainda quando estão encarnados, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então, são pessoas, tá, que um dia vão ter que responder a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, por essa inutilidade voluntária. E, às vezes, os espíritos usam até a palavra castigo, né? Eles já começam a ter que responder pelo aborrecimento, pelo desgosto que a vida lhe causa nessa vida. Então, às vezes, nem na próxima encarnação, o cara não precisa esperar a próxima, não. Nessa encarnação mesmo, ele vai ter que prestar conta da inutilidade dele. Teve um companheiro que chegou agora, que ele é P1FN8Z. Eu acho que é Dulcineia, não tenho certeza, deve ser Dulcineia. Se for Dulcineia, aí só acende para eu confirmar, Dulcineia, que é você. Então, tem pessoas que já vão ter que responder. Não vai ter nem essa história de, depois que morrer, não. Nessa mesma vida atual, o cidadão, aí a nossa amiga Dulcineia, nessa própria vida, o cidadão já vai ter que pagar, como diz o outro, como Kardec, o Espírito amigo que colocou aqui, né? Espiarão sua voluntária inutilidade, começando-lhes, muitas vezes, já neste mundo, o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Por quê? Você não faz nada para ninguém, que ele acha a vida uma droga, né? Um desgosto, não fazia nada. Como diz o outro assim, como diz o ditado popular, tem gente que está esperando o mundo morrer, o mundo se transformar em cama para ele morrer dormindo. Ou então terminar em barranco por morrer encostado. Exatamente, né? Eu gostei dessa. Aí diz o pessoal, terminar em cama para morrer dormindo, terminar em barranco para morrer encostado. Então a pessoa vai ter que responder por isso. Porque se todos nós podemos fazer alguma coisa, porque no final da resposta, que é 73, está lá. Todos podem ter alguma utilidade. É o final da 573. Todos podem ter alguma utilidade. E o sujeito decide não fazer nada para ninguém, vai ter que responder por isso. 574A. Pois que lhes era facultada a escolha. Quer dizer, esses tinham a opção de fazer uma escolha. Por que preferir uma existência que nenhum proveito lhes traria? Né? Esse que está esperando o mundo terminar em barranco para morrer encostado, ele tinha uma escolha para ser útil. Por que ele escolheu ser inútil? Essa que é a pergunta de Kardec. Se todos nós podemos ser úteis, por que o sujeito escolhe uma existência de ser um inútil, de não fazer nada para ninguém? Aí os amigos espirituais respondem assim: entre os espíritos também há preguiçosos. Eu acho engraçado essas respostas, porque a gente pensa que preguiçoso só tem aqui, né? Encarnado. Ele diz, entre os espíritos também há preguiçosos
que recuam diante de uma vida de labor, diante de uma vida de trabalho. Deus consente que assim procedam. Deus deixa eles escolherem isso. Mais tarde, compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que lhes se conceda recuperar o tempo perdido. Deus deixa eles escolherem isso. Como é que o sujeito vai aprender? Ah, você quer ser uma vida de preguiça? Tudo bem, meu filho. Eu não dei para você o livre-arbítrio? Dei. Você não fez essa escolha? Fiz. Então, tudo bem. Vai, como diz o povo, vai fundo. Depois, quando a conta chega, que chega para todo mundo, eles vão lamentar o tempo perdido e vão pedir ao Senhor, né, uma nova oportunidade para recuperar esse tempo perdido. Às vezes, até na atual reencarnação, quando a pessoa chega a uma certa idade e ela olha para trás e viu que não fez nada para ninguém, nem para ela mesma, ela não fica arrependida. Meu Deus, quantas oportunidades eu joguei fora. Aí começa assim, aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Aí começa a fazer um monte de coisa. Para quê? Para tentar recuperar o tempo perdido. Aí ela fica desesperada, talvez já está com 60 anos. E pela natureza, né? Vai viver mais 50. Já está com 60. Praticamente jogou 50 anos fora. Não vai viver mais 50. Aí ela pensa, pelo menos se eu tiver mais uns 10 anos ou 20, eu vou tentar correr atrás do prejuízo. Aí começa aquele chororô, né? Aquela lamentação, o arrependimento de não ter aproveitado bem o tempo de vida. Fala, Ana. Não precisa fazer grande coisa, né? Pode ser uma coisa pequena, ajudar alguém a atravessar a rua com dificuldade, ajudar a carregar uma sacola pesada, né? Tem pessoas que às vezes deixam de fazer essas pequenas coisas, esperando a oportunidade de fazer grande coisa e às vezes não vai dar conta e nem vai dar tempo, porque quando surgir ela já está partindo daqui para o outro lado. Exata, perfeito, perfeito. Tem gente que acha que para ajudar tem que fazer estrondo, coisa grandiosa. Esqueceu da parábola daquela viúva, lembra? Da viúva que deu uma moedinha, uma moedinha, uma moedinha, miudinha. Então, é fazer algo que seja bom para os outros. Porque fazer para o outro, você automaticamente está fazendo para você. Né? Todo bem que você faz, a lei diz o quê? Todo bem que você faz para os outros, volta para você. Então, faça alguma coisa. Como diz o pessoal aí, né? Se sacode, faz alguma coisa. Mas a pessoa diz assim, se eu não posso fazer coisa grande, então eu não faço nada. Aí ele diz aqui, ó, pode também acontecer que tenha escolhido uma vida útil e que haja recuado diante da execução da obra. Pode também ser assim, o cara escolheu, não, eu quero uma missão grande. Deus deu. Só que quando os problemas foram aparecendo, o que ele fez? Fugiu. Abandonou o que tinha que fazer. Entendeu? Recuou. Deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, o cara começou a fazer, começou a dar problema, aí os adversários espirituais podem dizer assim, e larga isso, rapaz, larga isso, esse negócio aí só arruma dor de cabeça para você, deixa disso. Nós espíritas, às vezes, ouvimos isso, não ouvimos? Quando a gente começa a trabalhar, fazer alguma coisa, e começa. Às vezes, problemas, obstáculos assim, vão aparecer, gente. Aí logo, às vezes, aparece alguém dizendo assim: para com isso, deixa disso. Eu me lembro uma vez, eu acho que já até contei para vocês, mas é sempre bom a gente repetir certas lições para a gente mesmo. Eu estava na minha casa,
estava passando uns momentos bem complicados, eu chamo de momentos de miserabilidade, meus momentos de miserabilidade. E eu estava me sentindo a mais infeliz das infelizes, a mais vítima das vítimas, estava lamentando na minha cabeça, né? Aí, de repente, estava no meu quarto, debruçada da janela, assim, desse jeito mesmo, sabe? Momentos de miserabilidade. Aí, de repente, me senti a pior das piores. Pessoa assim, muito infeliz. Eu ouvi um amigo espiritual. Quer dizer, ele foi meu amigo porque, de certa forma, que sem querer ele me ajudou. Começou a falar comigo. Mas ele não falava aqui no meu ouvido, não, ele falava dentro da minha cabeça. Tá vendo? Você é uma pessoa tão boa. Você é uma pessoa que trabalhou muito, uma pessoa que faz tudo direitinho. Mas você já reparou? Você esqueceu da tua vida. Esqueceu. Depois que você entrou para esse negócio de espiritismo, olha o que aconteceu com você. As coisas estão dando erradas, um monte de problema está surgindo. E eu estava ali, sabe? Gostando de ouvir aquilo. Porque ele estava o quê? Enchendo o meu ego, né? Ah, larga disso, para com isso. Você vai ver como sua vida vai melhorar. Aí daqui a pouco, e ele continuou, daqui a pouco eu, peraí, que negócio é esse? Pode parar, pode parar. Não é nada disso, não. Não vem, não. Pode parar. Aí saí do quarto, fui para a sala, fui lá ver o rosto, sentei na sala, liguei a televisão. Disse, pode parar com essa conversinha. Ele foi meu amigo porque talvez, quer dizer, foi meu amigo sem querer ser meu amigo, né, gente? Mas ele foi, de certa forma, meu amigo, porque se talvez ele não tivesse feito isso, eu ia continuar lá. Ó dor, ó vida, ó azar. Ele começou, eu no início até estava. Né? Mas, de repente, que conversa é essa? É claro que não é por aí. Então, eu digo que ele foi meu amigo, porque ele me ajudou a sair daquilo. Mas a intenção dele não era me ajudar, era me afastar do trabalho. Então, sem querer, ele foi meu amigo. Entendeu? Não tem no Evangelho que diz que, às vezes, os nossos adversários são nossos melhores amigos? Que jogam na nossa cara certas coisas, não é que um amigo não diz, ele diz, e você para refletir, foi isso. Ele jogou isso em cima de mim, e, de repente, eu caiu a minha ficha. Eu falei, opa, que história é essa? E aí eu saí daquela situação que eu estava, né? Então, às vezes a pessoa pede uma missão, ou pede uma missão, e a coisa vai crescendo, crescendo. Hoje mesmo eu estava pensando num negócio parecido com isso. Aí eu disse assim, mas só que eu não estava me lamentando, eu estava conversando, eu comecei a conversar com a espiritualidade. Falei, olha, tá pesado, preciso de ajuda, entendeu? E não fiquei me lamentando. Então, e muitas vezes acontece isso. Eles começam, ó, no nosso ouvido, na nossa cabeça, e você se deixa levar. E aí você deixa de fazer o que você tinha que fazer. Aí ele diz aqui, ó, pode também acontecer que a pessoa tenha escolhido uma vida útil e que haja um recuado, quer dizer, desistido diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos, que os induzem a permanecer na ociosidade. Esse companheiro era isso que ele queria. Porque eu, na época, já fazia um trabalho, né? Eu já tinha muitas responsabilidades da casa espírita. E ele estava querendo me afastar do trabalho, né? Alimentando meu ego. E aí, se eu parasse, eu ia cair da ociosidade. Eu trouxe aqui um texto muito interessante do livro Seu Inferno. Como eu sei que muitos não têm o seu inferno, eu trouxe o Céu e o Inferno para a gente. Olha o que eu acabei de falar. Como muita gente não tem o céu e o inferno, eu trouxe o Céu e o Inferno para a gente. Está aqui. Deixa eu botar aqui. É,
Esse livro é de Allan Kardec, né? O Céu e o Inferno. Eu acho que todos estão assistindo, né? Iraci, está todo mundo vendo? Só fala para mim, estamos vendo. Iraci, vocês estão vendo? Estou vendo, estamos vendo e Sim, ouvindo. Ótimo, maravilha. Olha o texto. Esse texto está na segunda parte do livro Céu e Inferno. Quando tem aqueles textos, né, dos espíritos arrependidos, né? É a segunda parte do livro Céu e Inferno. Quem quiser depois pegar, nessa segunda parte, tem espíritos, depoimentos, né, de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos, expiações terrestres. Tem vários depoimentos de espíritos. Um desses depoimentos é dessa companheira. O nome dela é Angele, nulidade sobre a terra. Então, essa mensagem que ela deu lá da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lá para Allan Kardec, foi em 1862. Então, olha o título. Angele, quer dizer, alguém que foi uma nulidade sobre a terra, quer dizer, não fez nada para ninguém. Aí, diz assim, Allan Kardec, com este nome, Angele, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. Ele não diz quem é o médium. A primeira pergunta que fizeram para o espírito, arrependei-vos das vossas faltas? Ela responde, não. Então, por que me procurais? Para experimentar. Acaso não sois felizes? E o espírito responde, não. Então, quem pergunta é Kardec, e o espírito responde através de um médium psicofônico. Esse texto, esse depoimento dela está na segunda parte, nos espíritos endurecidos. Aí a pergunta de Kardec: sofreis? Ela diz: não. Que nos falta, pois? A paz. Certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra suas dores físicas, convindo, não obstante, ser intolerável o seu estado moral. Então, tem espíritos que só acham o seguinte: sofrimento é só quando dói. Eles não entendem que sofrimento também é, vamos dizer assim, a mendicância moral. Eles não veem isso, eles não sabem, né? A mendicância moral também é um sofrimento, mas eles acham que sofrimento é só quando dói. Aí outra pergunta, né? Como pode faltar-vos a paz da vida espiritual? Aí o espírito responde: uma mágoa do passado. Outra pergunta: a mágoa do passado é remorso? Estareis, pois, arrependida? Não. Temor, quer dizer, medo do futuro é o que experimento. Temeis o desconhecido. Estás disposto a dizer-me o que fizeste na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. Então, Kardec quer saber, me diz, o que você fez na próxima encarnação? Que aí eu vou poder ajudar você. A resposta da Angele, nada. Olha a pergunta, o que você fez na última encarnação? E ela disse, nada. Não fez nada. Por isso que está lá, Angele, nulidade sobre a terra, né? Qual a vossa posição social? Mediana, nem é rico, nem é pobre. Foste casada? Sim, fui esposa e mãe. E cumpriste zelosos deveres decorrentes desse duplo encargo? Não, meu marido entediava-me, bem como meus filhos. Quer dizer, ela achava que os filhos e o marido só traziam tédio para ela, eram chatos, né? Não ajudavam em nada, só tornavam a vida dela mais cansativa. Então, o marido e o filho eram um tédio para ela. Então, aí a gente vai entendendo, né? Porque é a Angélica nulidade sobre a terra. Aí ele continua perguntando: e de que modo preenchestes a existência? Divertindo-me solteira e enfadando-me como mulher. Enfadar é enjoada, cansada, cansativa. Quais eram as vossas ocupações? Nenhuma.
E quem cuidava da casa, na vossa casa? Pergunta Kardec. A criada. Não será cabível atribuir essa inércia, Kardec pergunta, né? A essa preguiça, a esse não fazer nada, a causa dos vossos pesares, quer dizer, das suas falta de paz, dos seus medos? Aí ela diz: talvez tenhas razão, mas não basta concordar. Quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? Aí ela pergunta: como? Ajudando-os a aperfeiçoarem pelos vossos conselhos, pelas vossas preces. Aí, aí ela responde: eu não sei orar. Falaremos juntos, diz Kardec, e aprenderei. Sim. Ela responde: não. Ele pergunta: por que nem orar você quer? Ela: cansa. Gente, eu já fiquei nervosa. Ela simplesmente respondeu que ela não quer orar, nem por ela, nem para os outros, que orar cansa. Instruções do guia do médium. Aí agora, um espírito, que é o orientador do médium, que está dando a comunicação da Angélica, é quem vai falar. É outro espírito desencarnado. Só que ele é o orientador do médium que está dando a comunicação desse espírito cansado aí. Aí o orientador diz assim: damos-te instrução, facultando-te o conhecimento prático dos diversos estados de sofrimento, bem como da situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Angélica era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas, ela não pode empregar. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios, ela casou, teve filhos, se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Quer dizer, quando ela casou, formou família, ela já era uma pessoa viciada na preguiça. Sem faltas graves, porque nunca matou ninguém, nunca roubou ninguém, não tinha uma falta grave. Mas também não tinha méritos. Ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela sua incúria, quer dizer, pessoal, seu modo equivocado de agir, em desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo. Quer dizer, olha o exemplo que ela deu aos filhos. Então, os filhos dela devem ter, quando se tornado adultos, um comportamento também parecido com ela, pelo exemplo que eles viu da mãe. Já pelo abandono em que os deixou entregue a fâmulos, quer dizer, ao abandono, né? Tem uma boa educação e ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência improfícua, quer dizer, não rendeu nada. E por isso mesmo culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Se você não faz o bem, você já está fazendo mal. Ficai bem certo de que não basta abster-vos de faltas, quer dizer, não basta não fazer o mal. É preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Não basta dizer assim: eu nunca fiz mal para ninguém, mas também nunca fez o bem. Estudai os sentimentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõem voltar atrás, a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. Então, ele pede para a gente meditar nos exemplos e ensinos de Jesus. Tá? Por quê? Porque se a pessoa parar, se estaca, ficar parado na senda do mal, isso vai também obrigar a pessoa a ter que voltar atrás e corrigir o que não fez, né? Fazer o que não fez. O mal é a antítese do bem, né? É o oposto do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro, quem quiser evitar o mal,
deve seguir o segundo, quer dizer, fazer o bem, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Deus não é o Deus dos preguiçosos. Ele é Deus daqueles que trabalham. Por isso que Jesus falou: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Porque Deus não é Deus dos ociosos, mas daqueles que estão trabalhando. Outra pergunta, aí Kardec faz uma nova pergunta para ela. Ser-me-á permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Eugélia? Quer dizer, antes dela ser Eugélia, o que ela fez na vida? Na outra encarnação, antes de ser Eugélia? A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. Então, ele está dizendo o seguinte, que ele quer saber quem ela foi antes de ser Eugélia. Porque ele deduz o quê? Que o que ela fez quando foi Eugélia foi consequência da existência anterior. Aí o amigo espiritual que responde, o amigo espiritual do médium, ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Ela deve ter sido uma freira, um padre daqueles que ficam ali, ó, só dos, entendeu? Sem fazer nada, só na oração. Só na oração, sem agir, sem fazer nada para ninguém. Preguiçosa e egoísta por gosto. Quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. Então, numa encarnação, ela foi o padre ou freira, mas daqueles que não fazem nada para ninguém. Fica só rezando, rezando. Quando ela chegou ao final dessa vida de religiosa, ela pediu para, na próxima encarnação, ela casar, ter uma família, ter filhos, para ver se mudava alguma coisa. Não adiantou nada. Pouco progrediu. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo, e como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para assustá-la em começo. Quer dizer, os amigos espirituais ficavam falando com ela: Angélica, desperta, minha filha, faz alguma coisa. Mas como eles falavam de uma forma suave com ela preferiu o quê? Ignorar a voz dos espíritos. Hoje, Angélica ainda compreende o perigo dessa neutralidade, quer dizer, não faço bem nem faço mal, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Aí o amigo espiritual diz assim: orai por ela, procurai despertá-la. Está falando com Kardec, para ver se Kardec ajuda esse espírito, né? E fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever e dever algum se despreza. Quer dizer, ele diz para Kardec, ó, tenta fazer alguma coisa para ajudar esse espírito. O homem foi criado para atividade. A atividade do espírito é da sua própria essência e a do corpo uma necessidade. Quer dizer, o espírito foi criado para ter uma atividade, tá? Isso faz parte da essência do espírito. E para o corpo, uma atividade é uma necessidade. Cumprir, portanto, as prescrições da existência como espírito voltado à paz eterna. A serviço do espírito, o corpo, mas não é que máquina, submetido à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência, para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas nem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Porque a Angélica disse assim: eu quero paz. E agora o amigo espiritual está dizendo o seguinte: só tem paz quem trabalha. Essa paz da ociosidade, isso não é paz. Isso é o inferno. Tá? Então ele diz aqui, ó, não concedais, tá? Porque ele diz aqui, ó, a serviço do espírito do corpo, mas não é que máquina submetida à inteligência. O nosso corpo está submetido à nossa inteligência. Ele vai fazer o que a nossa inteligência mandar. Trabalhar e cultivar, portanto, a inteligência. Estuda para que a sua inteligência aumente cada vez mais.
Para que ter essa inteligência, salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la, para que a nossa inteligência dê um impulso ao nosso corpo, faça com que o nosso corpo melhore cada vez mais no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas de repouso. Não concedais tréguas de repouso ao corpo, né? À inteligência, tendo em mente que essa paz a que aspirais, que é aquela paz, como disse a nossa irmã Iraci, eu quero que o mundo termine em barranco para eu morrer encostado, não vos será concedida senão pelo trabalho. Essa paz do querer morrer sem fazer nada, ela não existe. Assim, quanto mais protelardes, quer dizer, quanto mais botar para frente tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Então, ele está dizendo, não adianta empurrar com a barriga o trabalho. Tem que trabalhar agora. Trabalhar e trabalhar incessantemente. Cumprir todos os deveres, sem exceção. Isto com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente de Deus do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Então, ele está dizendo o seguinte, aquela pessoa que tem o trabalho mais humilde, mais ingrato, mais difícil, é, aos olhos de Deus, 100 vezes mais elevado do que aquele que manda os outros trabalharem e não faz nada. Entendeu? Do que aquele que não faz nada ou que manda o outro trabalhar e ele também não faz nada. Tudo é degrau que dá acesso ao céu. Não quebreis a lápide sob os pés e contai com o concurso, com a ajuda de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor. O nome do Espírito, que é o guia do médio, chama-se Monode, um negócio assim, né? Monode. Então, ele está chamando a atenção da gente para o trabalho. Ele está dizendo para a gente o seguinte, não fique parado sem fazer nada. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Ele não está querendo dizer para a gente que a gente deve trabalhar até cair morto, até ficar doente. Não, não é isso. É lógico que a gente tem que cuidar da saúde, né? Ele está querendo dizer o seguinte, seja sempre útil. É lógico que você tem que cuidar da saúde, é lógico que você tem que tirar o teu dia de descanso, né? Suas férias, passear, né? Curtir a vida. Ele está dizendo isso. Mas não fique sem fazer nada uma vida inteira. Como a Ana Constantino falou para a gente, todo trabalho é útil. Mas tem pessoas que simplesmente... Porque lá no passado, na época de Jesus, e ao longo da existência, até mais ou menos por volta do início do século XX, lá pelos anos 1920, por aí, trabalho era coisa de escravo ou gente pobre. Trabalho era isso. Por isso, né, que muita gente assim, Nossa Senhora, lá e começa a segunda-feira, dia de trabalho. O trabalho era visto, no passado, pelas pessoas mais abastadas, como algo que só era feito pelos inferiores. Pelos inferiores. Na Inglaterra, até início do século XX, era costume as famílias muito, muito ricas terem empregados para tudo. Tem um seriado que é Downton Abbey, é belíssimo esse seriado, eu esqueci o nome. Downton Abbey. Que tem uma cena que me deixou nervosa.
nervosa. Nunca mais esqueci dessa cena. É um casal, eles são ricos, né? Estão começando a decair, mas mantém a pose de ricos. Eles têm 3 filhas. Cada filha tem uma camareira. As infelizes não fazem nada. Acorda de manhã, aí levantam da cama, aí vem a camareira, tira o cobertor de cima delas, dobra. Elas ficam em pé. Aí elas vão fazer a higiene delas, a camareira, tudo lá. Depois elas ficam. Gente, quando eu vi aquela cena, eu disse: meu Deus, eu não acredito. São adolescentes já, adultas, umas, outras adolescentes. Elas ficam assim, em pé, com a mão para cima, para a camareira trazer o vestido delas. E elas com a mão para cima, aí a camareira bota o vestido delas. Assim, elas não botam nem a mão na roupa. Aí a camareira bota o vestido. Elas ficam de mão levantada para poder encaixar o vestido, né? Vestido pela cabeça. Aí, depois que bota o vestido, elas ficam assim, para a camareira acertar o vestido, amassar, dar o nó do cinto, que normalmente tem cinto, aquela coisa toda. Ajeitar o vestido, depois elas sentam, a camareira bota a meia, porque elas usavam sapato comigo, bota a meia, calça o sapato. Depois elas sentam em frente à penteadeira. Sabe aquela que é penteadeira, né? Aquela mesinha com o espelho. E a camareira penteia o cabelo delas. Faz a maquiagem, aí elas levantam e vão tomar o café da manhã. Toma o café, faz uma coisa. Vê a hora do almoço, tem que trocar de roupa de novo. Vai para o quarto. A camareira levanta a mão, a camareira tira o vestido. É assim. Elas não fazem nada. Aí teve uma cena que foi incrível. A irmã mais velha ficou noiva de um primo que não era de família abastada, né? E por razões X lá, naquela época, como o chefe da família não tinha filho homem, ele não podia deixar herança para as filhas. Tinha que deixar para um homem. Como ele não tinha filho, ele vai deixar para um primo. Ele é que vai ser o herdeiro da fortuna dele. Então ele vai casar esse primo com a filha, para a filha poder pegar o dinheiro também. Aí o rapaz vai. Só que o rapaz foi criado de forma diferente. Aí na sala de jantar, está todo mundo conversando, aí o senhor, o chefe da família, que não fazia nada, só ficava dentro de casa, do escritório, às vezes, para ver um documento aqui, outra coisa. A mulher dele também não fazia nada, ninguém fazia nada. Ele vai e pergunta para o rapaz. Aí o rapaz, eles jantam, o rapaz foi com a mãe, para conhecer a noiva, né? Quando acaba o jantar, vai dando assim umas 9 horas da noite, o rapaz diz assim: está na hora, mãe, da gente ir embora. Aí o pai, o primo dele, que ia ser o futuro sogro, diz para ele assim: mas por que você vai tão cedo? Ele: porque amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar. Nossa, mãe do céu. O pai da menina quase teve um infarto. Todo mundo ficou assim olhando para ele. Como trabalhar? Eu sou gerente de um banco. Eu tenho que ir para casa para dormir cedo, porque amanhã eu tenho que abrir a agência às 7 horas da manhã. Ele: o quê? Você trabalha? Aí o rapaz olha para ele: eu trabalho. Afinal de contas, meu pai me educou, trabalhou, meu pai trabalhou a vida toda, meu pai me educou trabalhando, meu pai morreu, eu tenho que trabalhar para sustentar a minha mãe. Olha, mas isso é absurdo, trabalha coisa de gente inferior. Aí o rapaz começa a debater com ele: isso, eu sempre trabalhei. E quando eu casar, eu vou continuar trabalhando e vou educar meus filhos a trabalhar também. Aí eles ficaram estarrecidos, que trabalhar era. E eles tinham para mais de 20 empregados. Trabalhar era coisa de escravo e empregado. Entendeu? Então, o homem, durante muito tempo, teve essa ideia na cabeça, que o trabalho é coisa para gente de segunda categoria. Então, muitos desses espíritos ainda trazem isso. Trabalhar que nada, que coisa, né? Trabalhar, não. Então, a gente ainda traz lá no inconsciente, muitos de nós, essa ideia, que trabalho é ruim. Ai, meu Deus, lá vem segunda-feira começar a trabalhar, ai, que saco. Tem muita gente que ainda carrega isso. É ranço lá do passado, entendeu?
É ranço do passado. E a tal da Angélica, até quando o Kardec disse, vamos orar, você quer orar? Ela, não, ele pergunta, por que não? Que cansa. Orar, ela é tão inútil que orar para ela cansava. Pelo amor de Deus, é uma planta. É uma verdadeira, deve ser um pepino, um chuchu, sei lá. Até orar para ela cansa. Gente, e se alguém dissesse para ela e pensar, ela vai dizer que não é? Então pensar cansa também. Ah, é. Aí a inteligência vai fazer assim, ó, regredindo. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa história, esse espírito deu esse depoimento em 1861. Mas hoje, em 2024, se você procurar, eu acho que você ainda acha gente que pensa assim. Trabalhar, tem gente que ainda pensa assim, que acha trabalho, estou doido para me aposentar. Não tem gente assim, chega, vou me aposentar, vou ficar sem fazer nada o dia todo. Tem gente que fica sonhando com o dia da aposentadoria, para quero parar de trabalhar. Não trabalho para ninguém nunca mais. Eu já ouvi falar isso, gente falar isso. E digo para vocês, grande parte das pessoas que pensaram assim, depois se aposentaram, tiveram problemas gravíssimos. Um dos problemas era, sabe de quê? Vício. Vício do jogo, vício da bebida. Conheci pessoas que, quando trabalhavam, não bebiam, não bebiam. E que depois que se aposentaram, morreram como alcoólatra. Ou então vai para a pracinha jogar baralho. Já viram isso? Um monte daquele pessoal aposentado na pracinha jogando baralho. Fica o dia todo fazendo campeonato de baralho. Dominó, o dia todo. Não é a pessoa lá, eu vou lá me encontrar com meus amigos, jogar uma partidinha, né? E vem para casa. Não. Forma até clube do dominó e do baralho. Chega hoje, 9 horas da manhã, vai até 5 da tarde. Ou então encosta no botequim da vida desse, das 9 da manhã, tem a sua cadeira cativa, até as 8 horas da noite. E, às vezes, isso começou depois que parou de trabalhar. Porque imagina o seguinte, vamos imaginar, tá? Você trabalhou 25 a 30 anos. Todo dia acordava às 5 da manhã, ia trabalhar, chegava em casa às 6, 7 horas da noite. Tua cabeça e teu corpo se condicionou a isso. De repente, você para tudo. Vai dar problema. Vai dar problema. Quando você está trabalhando e está chegando perto da aposentadoria, você tem que planejar alguma coisa para você fazer depois que aposentar. Porque senão, como diz o povo, vai dar ruim. Não vai dar certo. Porque é só pensar. Você trabalha 30 anos, acorda às 5, chega em casa às 5 da tarde, ou então vai para a faculdade, ou vai fazer. Chega em casa às 8, 9 horas da noite. Isso 30 anos. E um dia para tudo. Para tudo. Não vai dar coisa boa. Porque o teu corpo, a tua mente está acostumado ao ritmo. De repente, sentar na cadeira tomando sol o dia todo, ou jogando baralhinho o dia todo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Olha, é desastre à vista. Então, começa a planejar alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Vai colocar a tua cabeça e teu corpo em movimento. Você pode não trabalhar como trabalhava antes, mas faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Porque a gente não nasceu para ser pepino. Ou para ser feijão de corda, que fica esticado lá do chão, na vagem, esticado lá do chão. A gente não nasceu para isso. E o nosso corpo não vai dar certo. Tanto que o amigo espiritual Monod falou, usar a inteligência que é para desenvolver o corpo.
você não usa a sua inteligência, o seu corpo, ó, vai dar problema. E o vício é um problema. Eu tenho outro texto aqui de um livro, que eu vou até mostrar para vocês. O livro é esse aqui, ó. Mas deixa eu já tá aqui. O autor é Edson Ramos de Siqueira. Suicídio Inconsciente. É do Edson Ramos de Siqueira. Suicídio inconsciente, né? Então, aqui atrás da última folha, ele diz assim: mesmo sem. O que seria suicídio inconsciente? Mesmo sem intenção premeditada de morrer, com o nosso modo de viver, alimentando vícios e atitudes menos dignas, não valorizando os recursos que a providência divina nos concede para uma vida honrada, malbaratamos a saúde e concorremos para a nossa deserção da vida. Esse livro é da editora M. E eu trouxe aqui um trechinho desse livro, né, para a gente falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu achar aqui. É aqui, ó, a capinha do livro. Eu botei aqui a capinha do livro. Vocês estão vendo, né? Suicídio Inconsciente, do Edson Ramos de Siqueira, da editora M. Capítulo 2. Quem somos nós? Ele abre esse capítulo com uma frase do Tales de Mileto, né? Que foi um filósofo. Aí o Tales de Mileto diz assim: te advirto, quer dizer, te chama a tua atenção, seja tu quem fores, ó, tu que desejas sondar os arcanos da natureza, que se não achas dentro de ti mesmo aquilo que buscas, tampouco poderás achar fora. Então ele diz: se você não acha o que você precisa dentro de você mesmo, não vai encontrar fora. Se tu ignoras as excelências de tua própria casa, quer dizer, o corpo é a casa do espírito, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece a ti mesmo, essa frase é de Sócrates, e conhecerás o universo e os deuses. Tales de Mileto, o livro, a obra dele é A Ti Mesmo, considerado Tales o primeiro filósofo ocidental, nascido em 625 a.C. e desencarnado em 547 a.C., né? Então, esse espírito, uma base de 600 anos antes de Cristo nascer, vir à Terra, ele deixou essa frase, que é uma grande verdade. E aí o nosso amigo, o autor da obra, né, o Edson, vai dizer assim: conhecer-se significa, numa primeira fase, demolir os muros que construímos sobre o berço e sobre o túmulo. Quer dizer, o berço quando você nasce e o túmulo quando você morre. Ou seja, existe vida antes do berço, existe vida antes da gente encarnar, e existe vida depois do túmulo, depois que a gente morre. Interiorizar essa certeza é fundamental para iniciarmos a análise e chegarmos à complexa resposta a uma simples pergunta: quem somos? A resposta correta transcende a matéria densa. Se a soubéssemos, nossas dores seriam significativamente menores e, consequentemente, não buscaríamos as equivocadas rotas de fuga. Não perderíamos de maneira fútil, tanto do precioso tempo destinado exclusivamente à evolução. Justamente porque nós não somos nós não sabemos quem somos, que a gente fica batendo cabeça, né? E acabando e às vezes buscando equivocadas rotas de fuga, perder muito tempo que deveríamos estar empregando para a evolução. Sim, exclusivamente a evolução. É nisso que a gente tem que pensar. Pois o conjunto de todos os nossos pensamentos, palavras, atitudes, comportamentos e obras podem estar envoltos por amor ou por desamor.
Quando o amor se faz presente, evoluímos. Lembra quando a Ana falou, Ana Constantino? Qualquer trabalho é importante que a gente faça. O mais simples trabalho é importante. Porque todo trabalho feito com amor, não importa se ele é grande, um trabalho grande ou um trabalho pequeno. Toda vez que a gente trabalha, né, quando o amor está presente no nosso trabalho, nas nossas obras, evoluímos. Quando o desamor, quer dizer, a falta de amor, predomina, permanecemos estacionados. A escolha do caminho a trilhar cabe a cada um de nós, inexoravelmente. Nós temos o livre-arbítrio. Não vai poder botar culpa em ninguém. A maior causa de todas as incertezas reside o quê? Na ignorância espiritual. Nós ignoramos ou não aceitamos que temos uma vida espiritual. Nossa mente foi, ao longo do tempo, recheada de fantasias e de inverdades, provenientes de um progresso dogmático, aquele religioso, né? Ortodoxo, que não aceitava nada, tinha que ser assim. E as fixações mentais são de difícil e demorada reversão. Ele está falando das formas, pensamentos que nós criamos, né? Para aceitar, para poder justificar esse dogmatismo ortodoxo. E retirar isso não é uma coisa fácil, levando os seres humanos a crises existenciais usuais. A ignorância predominante na maior parte da humanidade a respeito do mundo espiritual e da verdadeira e eterna vida, que é a do espírito, é a causa precípua, quer dizer, a causa principal de todo o desespero, de todas as angústias, de todos os caminhos tortuosos trilhados pela maioria. Nós ignoramos que somos espíritos, nós ignoramos o mundo espiritual, nós ignoramos que todos nós podemos ser úteis e devemos ser úteis. Não podemos ser como uma Angélica, que foi chamada de nulidade sobre a Terra, que simplesmente, quando Kardec perguntou para ela, o que você faz? Ela disse, nada. E ele perguntou, vamos orar? Ela disse, não. Ele perguntou, por quê? Porque orar cansa. Entendeu? É essa ignorância da vida futura, porque teremos que responder por essa nulidade que faz com que a gente acabe o quê? Agindo assim como ela. E no futuro vai ser a causa principal de todo o desespero, de todas as angústias, de todos os caminhos tortuosos trilhados pela maioria. Só existe uma forma de reverter essa triste realidade existencial dos humanos em provas e expiações. A educação holística, que é aquela educação que aborda vários temas, né? Que pressupõe, como queria Ian Amos Comenius, um grande filósofo, um grande educador do século XVII, educar para a eternidade. Era isso que Comenius pregava, educar para a eternidade. E detalhe, no processo educativo dele, não era só voltado, como era muito comum no passado, para o homem, para as mulheres também, para os seres humanos. E ele destaca isso. Homens e mulheres. E educação para a mulher do passado era uma piada, né? Não existia. Mas ele prega a educação para todos. Inclui a mulher nesse todos. Ou seja, por isso ele fala, tá? A educação dele pressupõe educar para a eternidade. Ou seja, preparar o espírito para a vida. Enquanto ele está aqui, na Terra, dotado de corpo físico. E também educar para a vida em dimensões de matéria com estrutura sutil. Então, ele pressupõe educar o homem para, enquanto está aqui na Terra, e também proporcionar ao homem uma educação espiritual para a vida depois da morte, dando ao educando a certeza que não existe morte, a tranquilidade da continuidade eterna da existência, a responsabilidade de trabalhar incessante, incansavelmente, pelo crescimento moral e intelectual,
rumo à angelitude. Era isso que ele pregava. Era isso que ele pregava. Gente, no século XVII, 1600 e qualquer coisa. Ele pregava isso, tá? Imagina isso em plena época da Inquisição, hein, gente? Então, era isso. Educar para o futuro. Educar o homem hoje para que ele possa viver como espírito mortal. Trabalhar incessante e incansavelmente pelo crescimento moral e intelectual rumo à angelitude. Comênio é conhecido como pai da didática moderna, autor da obra Didática Magna, da qual é uma espécie de resumo intitulado Breves Disposições para a Reorganização das Escolas no Reino da Boêmia. Como humanista cristão, a Alemanha, né, gente? Como humanista cristão, a proposta de Comênios se refere, ele era cristão, se refere a uma formação tanto intelectual e moral, como espiritual. Eis porque podemos dizer que a sua proposta se baseia no tripé: instrução, que é a educação formal, né? Virtude, que é a educação moral, e religião, né? Que é o tema do capítulo 5 da obra didática moderna, Magna. A instrução, que era um tripé, instrução, virtude e religião. A instrução se refere ao conhecimento pleno das coisas. Esse conhecimento intelectual. A virtude se refere à moral. E a religião, à formação espiritual dos seres humanos. Pergunto, isso não é doutrina espírita? Claro que é. Então, a ignorância espiritual, diz o nosso amigo Edson Ramos, autor desse livro, Suicídio Inconsciente. Então, a ignorância espiritual que nos faz mergulhar no vazio existencial, caso da Angeli, pode nos levar às rotas de fuga, trágicas, ilusórias. Estes caminhos espinhosos se iniciam nos vícios. Lembra que eu falei que muita gente, depois que se aposenta e que não planeja a sua aposentadoria, quer dizer, para continuar fazendo algo de útil, cai no vício? Né? Então, estes caminhos espinhosos se iniciam nos vícios, a partir dos mais simples, aparentemente inofensivos. O que tem jogar um baralhinho, um dominozinho das 7 da manhã às 7 da noite, né? Aparentemente inofensivos, e vão se agravando. Tudo começa no pequenininho e vai crescendo. Num determinado momento, quando nada mais preenche o vazio, pode advir, pode chegar o maior dos equívocos humanos, o suicídio. Porque o sujeito chega num ponto que um baralho, dominó, bebida, filmes pornográficos, sexo e outras coisas mais não atendem mais o seu vazio, não conseguem mais completar esse vazio. E aí ele busca a rota de fuga, a equivocada rota de fuga, que é o suicídio. Cansei de viver. Vou embora para recomeçar tudo de novo. Né? Um grande engano. Gente, eu achei esse material maravilhoso, tá? Esse livro aqui, ó, Suicídio Inconsciente, tá? É um livro, ele é muito baseado em cima da obra de Kardec, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Amara Pereira, editora M. Maravilhoso. E o que ele falou é a realidade. É a realidade, gente. A triste realidade. Porque quando a pessoa não consegue mais preencher o vazio, o que ela vai ficar fazendo aqui? É por aí que muita gente diz assim: cansei, já fiz tudo o que podia fazer para mudar a minha vida. Não consegui, vou embora. Aí diz assim, ó, vou ficar com Jesus. E simplesmente abandona a vida. Abandona a vida e vai embora. Né? Quantos a gente já não viu isso? Então, a gente viu aqui
A gente estava falando sobre isso, né? Quando Kardec colocou aqui, né? Na Q74. Pode também acontecer que tenham escolhido a pessoa, pode ter escolhido até uma vida útil, e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. E a pessoa cai na ociosidade, né? E, de repente, não tem mais, não consegue mais fazer nada. E aí ela busca o quê? A fuga, o suicídio. E aí já era, né? E aí já era. Vai ter que recomeçar a duras provas. Semana que vem, ó, dia 30, nós vamos para 575, bota a data aí, da dia 30. Eu gostaria de ouvir o comentário de alguns de vocês aí. Bom, meu comentário, Rose, seria que a ociosidade acho que é uma das piores coisas que existe. Ficar sem fazer nada o dia todo cansa. Então a gente tem sempre que procurar fazer alguma coisa, porque sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer. Nunca falta, sempre tem. Se você virou um pouquinho, opa, vou fazer aquilo, vai mexer numa planta, vai fazer uma costura, vai limpar uma casa, olha, a varanda está suja, vou lavar a varanda. Sei lá. Mas ficar o dia todo sem fazer nada cansa. Exatamente, cansa, né? Você disse certo. Ficar sem fazer nada cansa, tá? Então, a gente tem que buscar algo para fazer. Porque nós nascemos para isso, gente. Para trabalhar, para servir, sabe? Para ser útil para a gente mesmo e para os outros. Porque sendo útil para os outros, você é útil para você também, né? Então, infelizmente, às vezes a gente vê coisas assim absurdas, né? A gente vê coisas absurdas. Nós não nascemos para isso. Ninguém nasceu aqui para ser poste. Ninguém nasceu para ser poste. Então a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser útil, né? E sendo útil, você conquista a saúde, você conquista o bem-estar. Gente, eu não vou esquecer nunca da Eugélia. Nunca vou esquecer da Eugélia. Né? O que você faz? Nada. Vamos orar? Não, por quê? Porque orar cansa. Gente, pelo amor de Deus. Eu fico pensando, será que não falta alguma coisa nessa mente? Tipo assim, alguma química, sabe? Se fosse não sei, nos dias de hoje, sabe, uma dopamina, um troço assim que pudesse medicar para acordar a pessoa. Ela não quer nem pensar nisso. Vai ter que sair de casa, ir no médico, fazer um tratamento, entendeu? É como eu disse, Verdade. se Tratamento dá trabalho também, né? termina barrando para ela dormir encostada. A coisa é terrível. Imagina, eu fico imaginando como é que a espiritualidade vai sacudir esse espírito, né? Porque de alguma forma Ai, vai trazer uma experiência aí, uma reencarnação braba que ela vai ter que, e você senão, vê que ela como é que ela mesmo, vai comer? Como é que ela vai comer? e você vê que ela mesmo, antes, ela foi uma religiosa, monástica, que não fazia nada. Aí ela pediu na próxima reencarnação para vir como Angéle, para casar, ter uma família, para ela fazer alguma coisa. E ela caiu no mesmo erro. No mesmo erro. Então, Olha o problema aí. Minha filha, não é fácil. não é fácil, não. Então, nós Aí vamos paradinha. Minha filha, a gente tem que a estar espiritualidade vai dar um jeito aí para acordar essa pessoa. sempre. Acorda todo mundo. Então, gente, nós vamos dar uma paradinha aqui, tá? Q75 a pergunta semana que vem. E a gente agradece a Deus esses alertas, né? Esses alertas. Porque, como ele falou, a Angéle, ela estava sofrendo. E ela dizia o quê? Eu quero paz. Alguma coisa que não estava bem para ela. E aí o amigo espiritual do médium, o Monod, falou para Kardec,
Ó, estou dando para você uma missão, ajuda ela a despertar. Orienta, faz alguma coisa. Trabalha para ajudar ela, que ela precisa, tá? Então, que a gente possa seguir esses conselhos e buscar trabalhar também, para nunca deixar que a ociosidade, que a preguiça, que a ferrugem tome conta da nossa mente, do nosso corpo, por falta de trabalho, né? É só agradecer a Deus mesmo. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Hoje tem o nosso painel espírita, Todos pela Vida. Quem vai fazer o nosso painel é a nossa irmã Deusa Nogueira, do Centro Espírita Leon Denis. O tema é, né? Olha o tema. Será que os processos, né? Deixa eu só colocar aqui legalzinho, para a gente ver o tema, né? Sobre os processos obsessivos. Os processos obsessivos podem levar ao suicídio? De repente, essa ansiedade pode ser um processo obsessivo. Com certeza, com certeza, isso que eu ia falar. Isso com a gente, né? Mas daqui a pouco, 5h30, nós estaremos de volta com a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade, né? Também maravilhoso o texto desse livro, Recordações da Mediunidade. Daqui a pouco a gente se vê, tá bom? Vamos dar uma paradinha agora, dar uma descanso.